Olá, turminha. A nossa aula de hoje será de português. Vamos iniciar lendo o texto. O texto é Vida de Papel. Após ler o texto, vamos trabalhar o texto, estudando o vocabulário que tem aqui na primeira questão. Reescreva as frases usando o significado das palavras destacadas. Essas palavras destacadas estão no vocabulário abaixo do texto, na página 106. E aqui tem, a menina deu uma gargalhada bem alta. Então, vocês irão colocar, a menina deu uma risada bem alta. Letra B, o guri é bastante esperto. Guri quer dizer menino, o menino é bastante esperto. Letra C, seu jeito bacana, legal, agrada as pessoas. Seu jeito maneiro agrada as pessoas. Na segunda questão, tem aqui, leia o trecho do texto. Sem a menor cerimônia, uma mulher me pegou e foi me levando. Agora escreva o significado da palavra cerimônia, de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, a palavra cerimônia tem um significado de à vontade, sem formalidade. Terceira questão, complete as frases com o significado das palavras apresentadas. Letra A, entrelaçados, os sapatos estão amarrados um ao outro. Letra B, embolorada. A torrada ficou mofada dentro do armário. Na página 108, trabalhando o texto, você concorda com o título Vida de Papel? Se sim ou não, você coloca aqui e justifica. Se sim, eu justifico, e se não, também justifico. Na segunda questão, quem é o personagem principal do texto? Um saquinho de papel de pipoca. O que mudou na vida desse personagem foi transformado em uma página de caderno. No final do texto, o personagem está feliz por quê? Porque de saco de pipoca passou a ter uma vida de artista. Para refletir, você concorda com a atitude da mulher que jogou o saquinho de papel no chão? E por quê? Você vai falar sim ou não e vai justificar. Na página 109, tem aqui, faça a releitura deste trecho do texto. Do saquinho de pipoca à vida de artista, que é no finalzinho do texto. O que o personagem quis dizer nesse trecho? Então, o que você acha que o personagem quis dizer nesse texto? Do saquinho de pipoca à vida de artista. Então, escreva com suas palavras uma resposta pessoal, tá? E na letra B, este espaço é seu. Desenhe a parte do texto de que você mais gostou. Então, você vai desenhar a parte que você mais gostou do texto. E na letra C, você vai escrever uma frase sobre ela, sobre o desenho aqui da parte do texto que você mais gostou, vai escrever uma frase sobre ela. Então, iremos agora trabalhar a gramática, que o assunto é artigo definido e indefinido. Aqui eu tenho, leia com atenção. Arulhos, para adormecer ao luar, o cisne ondeia o pescoço e movimenta as águas, como quem balança um berço. Percebam que o O, o AS e um está destacado. Então, a palavra um dá a ideia de algo indefinido, algo que eu não sei o que é. Já o O e o AS dão ideia de definição, algo que eu já sei o que é, que eu posso definir. Então, as águas, o cisne, um berço. Um berço é indefinido, porque eu não sei qual o berço. E aqui eu estou falando o cisne. Então, é definido. Todos são artigos. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, designando-lhe o gênero e o número. O artigo pode ser definido e indefinido. Definido é o o a, os e as, e o indefinido, uma, uns e umas. Então, o assunto é somente esse. E iremos para a página 111, resolver as atividades.
Aqui eu tenho, circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique em definidos e indefinidos. Aqui é a cantiga O Cravo e a Rosa, que todos conhecem. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. Então, todo mundo conhece essa cantiga. Vocês irão circular todos os artigos, o cravo, O é artigo, com a rosa, A é artigo, debaixo de uma sacada, uma é artigo, indefinido. O O é artigo definido, A, artigo definido, O, artigo definido, A, artigo definido, O, artigo definido, um artigo indefinido e A, artigo definido. Aqui logo abaixo vocês irão classificar. Então, artigo definido, O e A, da cantiga, né? E indefinido, uma e um. Na segunda questão, tem assim, circule os artigos das frases e marque D para definido e I para indefinido. Letra A, a quermesse da escola foi animada. Então, o A é um artigo definido, eu vou colocar D para definido. Letra B, vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Então, o A é um artigo definido, eu vou colocar aqui D para definido. Letra C, vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Então, uns é um artigo indefinido, coloco o I para indefinido. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Então, as e os são artigos definidos. Então, coloco aqui D de definido. Na letra E, aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Então, uma quer dizer artigo indefinido. Então, aqui, ó, letra A definido, letra B definido, letra C indefinido, letra D definido e letra E indefinido. Na página 112, complete a fábula com os artigos adequados. A raposa e as uvas. Então, começando com letra maiúscula, o texto, ó, a raposa faminta estava passando por uma parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. De tanto tentar, acabou se cansando sem ao menos ter tocado em uma única uva. Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma, aqui eu dei 2 pontos, então aqui letra maiúscula, as uvas estão verdes, não vale a pena o esforço. Na quarta questão, circula e classifica os artigos nas frases abaixo. Letra A, o clima na Terra não é sempre igual. Então, o artigo é o O, coloca aqui O, e ele é um artigo definido. Imagine uma estufa daquelas em que se cultiva plantas. O artigo dessa frase é uma, coloca aqui, e é um artigo indefinido. Letra C, a energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. Então, A é o artigo definido. Ninguém conseguiria viver em um lugar tão gelado. Então, um é um artigo indefinido. Coloca aqui a palavra um e escreve artigo indefinido. Então, letra A é artigo definido, letra B indefinido, letra C definido e letra D indefinido. Na página 113, pinte os quadradinhos abaixo, de acordo com a cor correta. Então, vou pintar de amarelo o artigo definido masculino e singular. Lembre que singular é sem o S, plural com o S. Para artigo indefinido, masculino e singular, vou pintar de verde. Para artigo definido, feminino e singular, vou pintar de laranja. Para artigo indefinido, feminino e singular, vou pintar de azul. Vai seguindo essa regrinha e vem aqui para as palavras. Então, tenho aqui umas tesouras, ó, umas tesouras, plural, feminino. Então, vou pintar de preto. Para artigo indefinido, ó, umas é indefinido, feminino e plural. Então, é preto. Os meninos, ó, os meninos rosa. Para artigo definido, masculino e plural, tá vendo? Então, rosa. Uns patins marrom, os óculos rosa. A casa laranja, o macaco
amarelo. Umas montanhas, preto, as aves, vermelho, um navio, verde, uma mulher, azul, as vacas, vermelho, o mar, amarelo. Se vocês não tiverem as cores, pode escrever o nome das cores. Ok? E agora vamos trabalhar a ortografia do assunto, que é palavras com R e RR. Leia o poema e observe. Nova rotação. Em meu caderno de poesia, fabrico um dia inteiro de paz. A guerra jaz no baú de ideias mortas, e a terra toda ondula em danças lentas, mas leve e azul. Inaugura uma nova rotação, como um botão de uma flor desconhecida. Todos saem às ruas com suas sombrinhas salpicadas de arco-íris e embrulham seus pães com a palavra amor. Observe aqui, nesse poema, que a palavra guerra, ó, com 2 R, o som forte do 2 de RR é o que está entre as vogais. Ó, perceba que o RR sempre está entre vogais, ó, o E e o A. Uma dica importante, não se usa RR no início das palavras. Nunca devemos iniciar palavras com RR no início. Veja algumas palavras com R e RR. Aí aqui eu tenho apenas com o R inicial, ó, rei, régua, rabisco, rosa e rua. Com RR, que significa som forte, terra, serrote, carro, borracha, carretel. R entre as vogais com som brando, carreta, besouro, pera, canguru, escuro. Consoante N mais o R, honra, enredo, perceba que o N está ligado ao R, enredo, enriquecer, enrugado, enrolado. E na página 115, vamos responder aqui as atividades. Circule as palavras escritas corretamente. Nós temos aqui na primeira coluna terra, serrote, carretel e rio. Na segunda coluna tem um rabisco, guerra e rosa. Na terceira coluna tem o cachorro, enredo e marreco. Na quarta coluna, burro, natureza, borracha e honrado. Segunda questão, coloque-se R depois da consoante N, copie as palavras e escolha uma para escrever uma frase. Então, eu vou pegar aqui o E e o N, vou juntar o R, ó, enraizado. Então, eu junto o E e o N ao R e o restante da palavra e formei enraizado. Enredo, enroscado, enrugado, enraivecido. Pronto. Então, aqui formei a palavra enraizado, enredo, enroscado, enrugado e enraivecido. Vou escolher uma palavra dessa e vou formar uma frase aqui do lado, ó. Lembre que para formar a frase, inicie a frase com letra maiúscula e coloque uma frase aqui usando uma dessas palavras, pessoal, tá bom? Na terceira questão, leia sobre como preparar um macarrão instantâneo, modo de preparar. Peça a um adulto que coloque no fogo uma panela com 1,5 copo de água. Deixe ferver, retire o macarrão da embalagem e despeje-o na água fervente. Mexa o macarrão devagar até ficar soltinho. Deixe cozinhar em fogo brando durante 2 minutos. Então, acrescente o tempero do envelope e um fio de óleo. Misture tudo e espere cozinhar mais 1 minuto. Desligue o fogo. Está pronto o seu macarrão instantâneo. Perceba que nesse texto eu tenho, ó, 4 palavras sublinhadas. Retire, durante, misture e macarrão. Né? Quando eu chego aqui na quarta questão, está pedindo para classificar as palavras grifadas do texto de acordo com a posição do R. Então, eu tenho lá, retire, durante e misture. Então, aqui na frente eu vou colocar, o R está entre vogais. Qual é a posição do R lá? Está entre as vogais. Aqui, ó, durante, misture e retire. Na segunda linha, vocês escrevem macarrão e vai colocar a posição do RR. O RR tem um som forte.
Escreva frases com as palavras abaixo. Aqui eu tenho duas frases, cara e ligeiro, e aqui eu tenho rabugento e cachorro. Na primeira linha, eu escrevo uma frase com a palavra Karen, na segunda com ligeiro. Lembre que inicia a frase com letra maiúscula. Na primeira linha, rabugento, na segunda linha, cachorro. Então, inicia com letra maiúscula, as frases são pessoais. Na sexta questão, procure no caça-palavra os vocábulos abaixo. Aqui eu tenho ferrugem, achei aqui ferrugem, depois aqui Henrique, ó. Rei, pássaro, aranha, aqui aranha, arranhou, rosa, hora, enrijecer, dicionário. A posição de todas as palavras estão aqui, tá? Na sétima questão, tem aqui, completa as palavras de acordo com o que estudamos sobre o R. Carroça, RR, farra, RR, carruagem, RR, marreta, RR. Genro, R, enriquecer, R, pirralho, 2R, riacho, 1R, morrer, 2R, roteiro, R, corrente, RR, serrote, RR. Oitava e última questão do assunto. Leia as dicas e preencha as cruzadinhas. Letra A, homem que não tem cabelo. Aí vem aqui na letra A, careca. Lembre que a cruzadinha é preenchida com letras de forma. Careca. B, cometer erros quer dizer errar. Alimento preferido do coelho, cenoura. Instrumento usado para passar roupa, ferro. Lanterna de automóvel, farol. Pronto, finalizei o assunto. E vou interromper aqui.